E se a única coisa que ainda te prende for o medo de decepcionar Deus? E se o que você chama de fidelidade, Deus já está tentando te mostrar como apego? Tem hora que o corpo continua, a rotina segue, as palavras saem do jeito de sempre, mas lá dentro algo já foi embora. E o que sobra é o esforço cansado de alguém que está tentando manter vivo o que já perdeu o sentido. Você já se pegou insistindo por costume, porque não quer decepcionar ninguém, porque não sabe o que fazer se parar, porque já deu tanto de si que agora recuar parece desperdício. Mas e se o verdadeiro desperdício for continuar num lugar onde Deus já não está mais? E se esse peso que você sente não for sobre resistir, mas sobre não reconhecer que é hora de soltar? Eclesiastes capítulo 3, versículo 6. Há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Não é sempre fácil aceitar que o tempo de algo acabou. A gente quer lutar até o fim, mesmo quando o fim já passou e o que sobra é só cansaço. Às vezes, a fé não está em continuar, está em parar, em dizer para Deus, se não é mais aqui, me mostra para onde. Mas o problema é que a gente tem medo de que, se parar, Ele nos veja como fracos e não percebe que a coragem de parar pode ser, na verdade, a obediência mais forte que já oferecemos. A mente fica cheia de perguntas. Será que fui eu que falhei? Será que Deus ainda vai fazer algo aqui? Será que é só uma fase? A dúvida se mistura com culpa, porque ninguém ensinou pra gente que discernir o fim também é espiritual. Sempre falam de persistir, de aguentar firme, de seguir mesmo sem ver, mas quase nunca dizem que saber parar também pode ser fé. É duro pensar que você deu tudo e ainda assim talvez precise deixar para trás. Que o amor, o esforço, os planos, tudo pode ter servido a um tempo que já não volta. Mas e se a próxima resposta de Deus só aparecer quando você soltar o que está tentando segurar com medo? E se a nova estação não começa porque você ainda está preso numa que já não tem vida? Você não está errado por se sentir assim. Esse cansaço que ninguém vê tem nome, não é preguiça, não é fraqueza. É sinal de que talvez Deus esteja sussurrando. Já deu. Mas será que você está disposto a ouvir isso sem se sentir menos espiritual? Porque pode ser que o que parece fim seja só a forma que o céu encontrou de te empurrar para o novo. Talvez hoje seja o dia de parar de lutar pelo que só você ainda está tentando sustentar. Porque o que vem depois, talvez você só descubra quando tiver coragem de deixar o que já foi. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Muita gente aprendeu que desistir é sinônimo de fraqueza, que o certo é insistir até o fim, mesmo quando tudo dentro já grita que aquilo acabou. A verdade é que nem tudo que continua de pé está vivo. E nem tudo que a gente insiste em manter, Deus ainda quer usar. A confusão começa quando colocam na nossa cabeça que toda saída é covardia, que todo não aguento mais é falta de fé. Mas quem disse que fé é só permanecer? A fé que agrada a Deus também se manifesta quando a gente obedece, mesmo sem entender. E às vezes, obedecer é sair de uma ideia, de uma insistência, de uma situação que, para Deus, já cumpriu o que precisava. Só que isso mexe com o nosso orgulho, porque no fundo parar parece derrota, dá medo de parecer que jogou fora tudo o que construiu. Mas será que manter o que já não tem mais a presença de Deus não é um preço mais alto ainda? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia.
Repara que o ponto não é saber o próximo passo, é confiar que continuar onde Deus não está mais é o que realmente coloca tudo a perder. E isso serve para tudo: um projeto, uma amizade, uma responsabilidade que virou peso e não missão. Porque tem momentos que o coração da gente percebe antes da mente. Só que o medo de decepcionar pessoas faz a gente ficar num lugar que já não tem mais nada para oferecer. Já reparou como a gente tem dificuldade de soltar o que começou? Como se fosse pecado perceber que aquilo já não faz mais sentido? É como se deixar para trás algo que um dia foi importante significasse trair a fé. Mas será mesmo que Deus exige isso da gente? Ou será que fomos ensinados a pensar assim porque confundiram teimosia com lealdade espiritual? Insistir não é sempre bonito. Às vezes é só um atraso, um desvio que a gente insiste em manter por não saber lidar com o fim. E nessa vai passando o tempo, o ânimo, a paz. O pior é que quando a gente continua onde não devia, começa a se sentir travado em outras áreas também. Nada anda, nada flui. Como se tudo ficasse amarrado só porque a gente se recusa a dar o passo que Deus já pediu. Será que você ainda está aí por amor ou por medo? Será que o que te prende é fé ou é apego? Essas perguntas não são simples, mas são necessárias. Porque seguir por obrigação cansa a alma. E cansa mais ainda saber que Deus já sinalizou, mas a gente insiste em fingir que não entendeu. E se a obediência de hoje for deixar? E se o maior gesto de fé não for continuar suportando, mas finalmente parar de resistir ao novo? Tem hora que continuar exige menos coragem do que reconhecer que é hora de sair. Só que ninguém fala disso. Porque para muita gente, sair é escândalo. Mas para Deus, sair pode ser obediência pura. Daquelas que abrem portas que você nem sabia que estavam trancadas. Quem olha de fora talvez diga que você largou. Mas você sabe quando aquilo já não te leva mais para perto de Deus. E é nessa hora que você precisa escolher: ficar por costume ou sair por direção. Porque a resposta dele pode estar esperando exatamente esse passo. E se for agora? E se esse for o momento exato em que o céu espera que você pare de insistir no que já não tem mais unção? Porque quando Deus se afasta de algo, não importa quanto esforço você faça, aquilo não volta mais a respirar. Às vezes, a gente se desespera quando algo chega ao fim. O coração aperta, a mente se perde, e a primeira pergunta que vem é: por quê? Como se toda pausa fosse um castigo, como se toda despedida fosse sinal de erro. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o fim é exatamente a resposta que Deus preparou. Não como punição, mas como direção. O problema é que a gente aprendeu a ver todo o fechamento como derrota. É difícil aceitar que Deus também fala através dos encerramentos. Quando algo não dá mais fruto, quando a porta não abre, quando o caminho começa a pesar demais, pode ser que o céu esteja dizendo: agora é outra coisa. E é aqui que muitos se perdem, tentando fazer durar o que já acabou, tentando salvar o que já não tem mais função no plano de Deus para a vida deles. Só que enquanto você insiste, a sua alma vai ficando sem paz. Isaías, capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Esse versículo não é um pedido para esquecer o que foi bom. É um chamado para não ficar preso a um tempo que já se foi. Porque apegado ao passado, ninguém vive o novo. E não se trata só de esquecer, mas de parar de alimentar expectativas onde Deus já encerrou a ação. Muita coisa não anda mais na sua vida, não é por falta de oração, é porque você insiste onde já não tem mais presença. Sabe aquela vontade de voltar para quando tudo fazia sentido? Aquela sensação de que, se você tivesse feito diferente, talvez hoje estivesse tudo bem? Isso só adia o processo. O que já passou, passou. O que Deus já fechou, não adianta forçar. Mas aceitar isso exige uma fé diferente, uma fé que não quer controlar, só confiar.
Porque fé também é aceitar o silêncio depois de uma porta que se fechou sem explicação. E se o que você está chamando de atraso for, na verdade, Deus te poupando? E se essa dor que incomoda for só o reflexo do tanto que você se recusa a soltar o que já não tem mais vida? Às vezes a gente quer tanto uma resposta, mas quando ela vem no formato de fim, a gente não reconhece. Só que o céu não age com base na nossa zona de conforto. Ele age com base no propósito. E se o recomeço que você tanto espera só vai nascer depois que você parar de insistir no que já morreu? O apego não tem como andar junto com a obediência. Ou você segura o que quer, ou você recebe o que Deus preparou. E não dá para ter os dois. A tensão está aí dentro, entre o que você perdeu e o que ainda pode conquistar. Mas enquanto você não libera o primeiro, o segundo não chega. Pode doer, pode parecer injusto, pode te deixar sem chão. Mas é justamente aí que nasce um tipo de fé que não depende de explicação. É nesse ponto que você olha para Deus e diz: eu não entendo, mas aceito. E mesmo com o coração ainda em pedaços, você escolhe dar um passo, porque entende que o que terminou, terminou por uma razão que talvez só faça sentido lá na frente. E se esse passo de agora for o que vai mudar tudo? E se o novo que você tanto espera está esperando você soltar de vez o que insiste em manter vivo só por medo de aceitar que acabou? Porque o fim, quando vem de Deus, não é perda, é passagem. Mas só atravessa quem tem coragem de abrir mão. A gente costuma associar entrega com algo que sobra. Tipo, quando não queremos mais, quando já cansamos, quando já está pesado demais. Mas tem entregas que Deus pede quando a gente ainda quer, quando ainda dói, quando ainda faria sentido continuar. E esse tipo de entrega pesa mais, porque não vem da nossa vontade, vem da confiança. É o tipo de obediência que não tem gosto de vitória, mas que constrói a fé de verdade. Muita gente acha que amar a Deus é só declarar palavras bonitas. Mas o verdadeiro amor por Ele aparece quando você escolhe abrir mão de algo que ainda faz sentido, só porque você entende que não é mais a vontade dEle. E isso mexe com tudo, porque não é desistir de algo que você odiava. É deixar o que o seu coração ainda insiste em abraçar. E quando você entrega assim, de verdade, algo muda por dentro. Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. O problema é que a gente quer entregar e entender ao mesmo tempo, mas não funciona assim. A entrega que Deus pede é aquela que vem antes da explicação, antes da garantia, antes de qualquer sinal claro. É quando você diz: eu confio, mesmo que isso me machuque agora. Porque você entende que o centro da vontade dele é mais seguro do que qualquer coisa que você queira segurar sozinho. E se o que Deus está te pedindo hoje não é o que você não quer, mas justamente o que você mais valoriza? E se for esse o ponto? Mostrar que você confia mais nele do que naquilo. Porque no fundo todo o coração vai ser testado nisso. Você está com Deus por quem Ele é ou pelo que Ele ainda pode te dar. É fácil dizer que ama a Deus quando tudo vai bem. Mas e quando Ele pede algo que você nunca pensou em soltar? A entrega verdadeira não espera as emoções se alinharem. Ela se antecipa, vai na frente da paz. Ela diz sim quando tudo dentro grita não. Porque amor de verdade não mede retorno. Ele só obedece. E quando esse tipo de entrega acontece, algo dentro da gente amadurece. Deixa de ser fé de palavras e vira fé de atitude. E Deus honra esse tipo de entrega de formas que a gente nem imagina. Mas você está preparado para isso? Para dizer para Deus: se não é tua vontade, mesmo doendo, eu deixo? Porque enquanto você estiver tentando manter tudo sob controle, você nunca vai experimentar o que é viver sendo guiado por fé. E a fé que não entrega só atrasa o que Deus quer fazer.
Talvez você esteja esperando uma nova direção, mas Deus está esperando você largar o que ainda segura com medo. É aí que muitos travam. Quando a direção de Deus não faz sentido para o coração. Quando a obediência custa mais que o orgulho. Quando seguir o que Ele pede parece injusto com o que você sente. Mas é nessa curva que a história muda. Porque quem ama mesmo, obedece. E quem obedece, por mais que chore, nunca perde. Será que hoje não é esse o chamado para você? Será que o próximo passo que tanto espera só vai aparecer depois da entrega que você está adiando? Porque tem momentos que o céu só se move quando o coração abre mão. E talvez a entrega que Deus está esperando seja justamente a que você vem lutando para não fazer. Tem coisas que a gente segura tanto que até orar sobre elas parece assustador. Mas agora é hora de respirar fundo e deixar Deus tocar nesse lugar aí dentro que ninguém mais alcança. Ele sabe o que você está lutando para não soltar. Sabe das noites em silêncio, dos dias de peso no peito, e Ele não quer te forçar, quer te libertar. Se você sentir que é hora de abrir o coração e parar de resistir, então feche os olhos. Não precisa entender tudo, só precisa deixar Deus falar com você, bem aí onde mais dói. Pai, eu chego diante de Ti com um coração cansado de lutar contra o que já não faz mais sentido. Eu não tenho mais forças para sustentar o que está caindo. Eu não consigo mais fingir que ainda há vida onde o Senhor já encerrou o ciclo. E mesmo assim, a minha alma ainda tenta segurar. Porque eu tenho medo de soltar, medo do vazio, medo de não saber o que virá depois. Mas hoje eu não quero mais ser refém desse medo. Eu quero confiar no Teu tempo, no Teu cuidado, na Tua direção. Mesmo que doa, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu ainda me sinta perdido entre o que foi e o que pode vir, me ajuda a soltar. Senhor, eu te peço, arranca de mim o apego disfarçado de fidelidade. Me mostra o que o Senhor já não está mais sustentando. Abre os meus olhos para perceber onde estou insistindo por vaidade, por orgulho, por insegurança. Eu não quero viver de aparência espiritual. Eu quero obediência real. Eu quero andar onde a Tua presença caminha comigo. E se isso significar deixar para trás o que eu mais valorizei, então me dá coragem. Porque por mim eu continuo, mesmo que esteja machucando. Mas por Ti eu quero parar. Quero deixar ir. Quero liberar o que já não é para mim. Me ensina a entregar o que o Senhor já me pediu há tempo, mas que eu ainda tento proteger com desculpas. Me perdoa, Deus, se em algum momento eu troquei a Tua voz pelas vozes que me dizem para insistir a qualquer custo. Me perdoa por ignorar os sinais, por travar o novo por medo de romper com o velho. Me perdoa por achar que continuar era mais bonito do que obedecer. Eu reconheço. Só o Senhor sabe o que é melhor. Só o Senhor vê o que eu não enxergo. Só o Senhor entende o peso que está no meu coração agora. Por isso, eu entrego nas Tuas mãos tudo o que já não tem mais Tua bênção, mesmo que ainda tenha o meu afeto. Que o Senhor leve embora o que precisa ir, mesmo que eu não consiga soltar com facilidade. Toca no meu coração agora, Senhor. Leva embora esse nó que prende a minha alma num lugar que já não me alimenta. Me dá paz para soltar, discernimento para entender e fé para caminhar. Que eu não fique travado em memórias, preso em sentimentos antigos, confinado em ideias que não combinam mais com a Tua vontade. Me faz livre, Deus, livre para obedecer, livre para seguir em frente. Livre para recomeçar, mesmo sem mapas, mesmo sem garantias, mas com a certeza de que o Senhor vai comigo. E se no meio dessa entrega eu chorar, que as minhas lágrimas sejam semente de um novo tempo. Se o meu coração tremer, que seja sinal de que o Teu Espírito está trabalhando dentro de mim. Se o medo quiser voltar, que a Tua voz fale mais alto. Eu só quero a Tua vontade.
Porque se for para viver longe do teu plano, mesmo rodeado de conquistas, eu prefiro começar do zero ao teu lado. Que tudo o que me impede de te obedecer caia por terra agora. Que tudo o que ocupa o teu lugar dentro de mim perca a força. Que tudo o que me trava seja dissolvido na tua presença. Eu te peço, Senhor, abre os meus caminhos, mas primeiro limpa os meus passos. Me mostra o que precisa sair para que o novo entre. Me ensina que soltar não é perda, é aliança contigo. E que todo fim em ti carrega o começo de algo maior. Eu te entrego tudo, e se sobrar só a tua paz, já vai ser mais do que o suficiente. Amém. Se você chegou até aqui, é porque sabe que alguma coisa dentro de você estava gritando por um recomeço. Talvez o que te prendia não era algo ruim, era só algo que já perdeu o lugar na sua caminhada. E tudo bem. Isso não diminui sua fé, não apaga o que foi bonito, não desonra o que você viveu, mas agora é hora de olhar para frente. O mesmo Deus que te sustentou lá atrás está te chamando para viver o novo que Ele preparou. Você não precisa carregar culpa por soltar o que já não carrega mais propósito. Não é desistência, é obediência, é maturidade espiritual. É resposta a um Deus que trabalha por caminhos que às vezes só entendemos depois que nos rendemos. Respira fundo. Você não está sozinho. E não está atrasado. O tempo de Deus ainda está sobre a sua vida. O que vier daqui para frente será construído sobre um solo mais livre, mais leve e mais alinhado com a vontade dele. E se você manter o coração aberto, ele vai te surpreender. Porque ninguém obedece e fica sem resposta. Com o tempo, tudo vai fazer sentido. Até o que hoje ainda parece perda. Se essa palavra te ajudou a enxergar com mais clareza o que precisa ser deixado, talvez seja o momento de caminhar junto com quem vive esse tipo de fé real, sem fórmulas prontas. Considere se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, não por obrigação, mas porque isso ajuda mais pessoas que também estão lutando para soltar o que já não tem mais sentido. Quero te incentivar a escrever nos comentários: eu confio no novo de Deus. Essa frase carrega mais do que palavras. Ela marca uma decisão. Depois disso, fica à vontade para compartilhar o que quiser. Seu comentário pode ser um ponto de partida para alguém que vai chegar aqui do mesmo jeito que você chegou. Que o Senhor te dê paz naquilo que precisa ser encerrado, coragem no que precisa ser entregue e fé para seguir no que Ele ainda vai revelar. A gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e continue te guiando com amor e verdade. Até lá.